que sentimento, é o maior poder que há. O amor tudo suporta e tudo crê, pois nunca desiste de você. É paciente e não se ressente do mal. O amor deu sua vida pra salvar. Nele podemos confiar, só nele a paz, pois o amor é o próprio Deus. O amor jamais acaba, é o princípio e o fim. Ele é imensurável, não pode se medir. A razão de toda a vida, a essência do existir, é aquele que era, que é e que há de vir. O amor tudo suporta e tudo crê, pois nunca desiste de você. É paciente e não se ressente do mal. O amor deu sua vida pra salvar. Nele podemos confiar, só nele a paz, pois o amor é o próprio Deus. Ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu tenha imensa fé, ainda que eu saiba todo o mistério, se não tiver amor, nada serei. O amor tudo suporta e tudo crê, pois nunca desiste de você. É paciente e não se ressente do mal. O amor deu sua vida pra salvar. Nele podemos confiar, só nele a paz, pois o amor é o próprio Deus. O amor é Jesus. Boa noite. A vida é feita de momentos que fazem a vida valer a pena ser vivida. Sextas-feiras à noite sempre são momentos da gente curtir momentos únicos, né? Eu me lembro dos tempos de colégio, eu me lembro dos tempos de teologia, e estar aqui com vocês é um momento ímpar. Me dá sempre saudade de casa sexta-feira à noite. Eu sou um pouco melancólico nesse momento, que a gente tem sempre vontade de estar em família, mas hoje eu vivo essa mistura. Queria estar em casa, mas eu estou muito feliz estando aqui, porque a gente está conhecendo uma instituição voltada para a missão dessa igreja, amém? Podemos colocar a imagem na tela, e a gente, e a gente vê aqui a participação dos jovens, a gente vê aqui a participação dos nossos alunos. E eu vou ser cansativo, me perdoem, mas me permitam ser cansativo. Essa é uma instituição que dá vontade de mandar o filho para cá. Por uma razão: vocês estão mantendo o espaço dos nossos jovens. Que lindo esse grupo musical que cantou hoje. Deixaram para a sexta-noite esse banquete de louvor. Mas eu vi todos os dias, todas as noites, nossa garotada participando. E ver essa
garotada no louvor, deixa a gente muito feliz, amém? Que tenhamos um sábado especial. Vou contar para vocês duas histórias. A primeira, um casal, ele romântico, foi levar sua companheira romântica a um piquenique romântico. Foram numa lanchonete e ali pediram um lanche. Pegaram uma sacola, um saco de papelão, e naquele pacote de papelão foram em direção a um parque. O casal chegou no parque, toalha de quadriculada colocada no chão, os dois num momento único, e aí o cavalheiro abre aquele pacote para pegar o lanche para aquele momento a dois. Qual não foi a surpresa quando ele abre o pacote e não tem o lanche que ele pediu? Pelo contrário, ali dentro tem algo assustador. O pacote está cheio de uma coisa que não é comida. Na verdade, o pacote está cheio de dinheiro. Uau, pastor! Notas e mais notas de dinheiro. Muito dinheiro. Aquele rapaz leva um susto e, como uma pessoa de caráter, voltam para a lanchonete. Ele chega na lanchonete e diz: olha, tem alguma coisa errada com o meu lanche, chame o gerente agora. O gerente chega e pergunta: meu senhor, perdoe o equívoco, o que aconteceu com o seu lanche? Trocamos por um outro. Ele falou: sim, vocês vão ter que trocar, porque eu não recebi lanche. E o gerente não entende nada. O que aconteceu? E aí, de maneira bem discreta, aquele rapaz abre a boca do pacote ali, de papelão. Quando o gerente olha aquilo ali, ele empalidece e fala: meu senhor, o que aconteceu? E aí o cliente pergunta: eu é que estou lhe perguntando. Pedi um lanche e aqui tem R$17.542. O gerente fala: exatamente esse é o valor. Aconteceu um erro absurdo. Em tempos de Brasil, no perigo aqui de Belém, a gente não anda com o dinheiro da lanchonete depois de vários dias, uma semana de venda, em malas bonitas de James Bond. A gente disfarça o dinheiro dentro de sacolas de papelão, como se fosse lanche, para ir para o banco. E teve alguma complicação, que aqui o nosso caixa confundiu o dinheiro com a comida, te deu o dinheiro, deve ter ficado com a comida. E aquele jovem diz: pois é, então eu estou aqui devolvendo para você. O gerente agora fica mais surpreso ainda e diz assim: peraí, você está devolvendo esse dinheiro? Sim, os R$17 mil. Mas você está trazendo assim? Sim. Daí o gerente dá um grito na lanchonete: peraí, para tudo, fica aqui. Eu vou chamar a televisão, eu vou chamar a rádio, eu vou chamar o jornal. Não é possível uma pessoa honesta no mundo. E aquele senhor, aquele rapaz vai ficando constrangido: não chama a televisão não. Não, eu vou chamar sim, porque você é honesto. E agora aquele rapaz vai ficando mais nervoso ainda. Aquele homem pega no braço do gerente e fala: por favor, não chama a televisão. Ele olha aí, além de honesto, ele é humilde. Chama a televisão. Daí agora aquele rapaz fala assim: não, você não pode chamar nenhum veículo de comunicação, por favor. E aí o gerente constrangido pergunta: mas por quê? Naquela explosão de entusiasmo, aquele rapaz diz assim: sabe o que acontece? É que eu ia fazer um piquenique com aquela pessoa, ia ser um encontro romântico, e eu sou um homem casado, e aquela mulher lá não é a minha esposa. Pastor, que história é essa? Pois é, parece honesto, mas não é. Por outro lado, no final do ano passado, você deve ter visto essa imagem. Um rapaz de 14 anos chamado Ahmed foi preso no Texas, nos Estados Unidos. Um garoto, ele foi levado às pressas à delegacia, passou um dia inteiro na delegacia sob interrogatório infinito do antiterrorismo neurótico americano. Delegado, polícia. Aquele rapaz foi para a aula levando um equipamento por chamar-se muçulmano, cara de muçulmano, jeito de muçulmano, e entrando com um equipamento que parecia mais uma bomba na sala de aula. Aquele garoto foi levado às pressas para a delegacia, algemado. A foto mostra o susto e o desespero dele. Depois de horas de interrogatório, a polícia americana realmente viu o que tinha que ter visto muito antes. Ele não carregava uma bomba. O menino tinha uma inteligência fora do comum, a ponto de, em casa, ele fazer sozinho um relógio digital. E ele foi levar para a professora o relógio que ele tinha feito. Horas depois, Barack Obama, presidente dos Estados Unidos, mandou um recado para ele: Ahmed, peço perdão pelo inconveniente que o meu país fez a você. Você não merecia pagar pelo que não é.
Mark Zuckerberg, dono do Facebook, mandou para ele um Twitter que tem até hoje guardado, onde ele diz assim: Ahmed, quando você terminar o ensino médio, vem trabalhar no Facebook como universitário, porque eu quero gente inteligente assim como você. Duas histórias, contradições, um mundo de contrastes, um mundo de coisas diferentes. Um parece, mas não é. O outro é, mas não parece. Já percebeu como a vida humana é assim? A gente tem muitas situações onde contradições existem em várias partes, inclusive da Bíblia. Contradições diferentes, onde você percebe o que está acontecendo. São coisas desconfortáveis que você não compreende, porque elas são meio diferentes. Assim como você vê um adúltero honesto, ou você vê um terrorista que na verdade é um menino bom. Abra sua Bíblia num texto que para mim é fantástico. Está ali em Mateus capítulo 7, versículos 28 e 29. Esse é o final do Sermão da Montanha, um dos sermões mais lindos que Cristo pregou, registrado na Bíblia. E depois que ele fala tanta coisa maravilhosa, terminamos com 2 versículos onde ali tem a avaliação final de tudo que Jesus falou no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. É um texto conhecido. Terminamos o Sermão da Montanha lendo o versículo 28 e 29, que diz: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. A Bíblia, com seus encantos e requintes, chega a Jesus, um homem normal, um homem comum, onde ali existem todos os grandes chefes, líderes, professores, anciãos, pastores, os grandes do tempo de Cristo, e você sabe que eu me incluo ali junto. Até aparecer um homem carpinteiro, com roupa de carpinteiro, que começa a falar, e de uma forma absurda acontece um contraste, porque aqueles homens eram a grande verdade política dos tempos bíblicos, e agora aparece um homem sem nenhum pedigree, e a Bíblia diz que ele falava com uma autoridade que era maior do que todo o resto daqueles líderes do tempo dele. Meu querido amigo, essa é a Bíblia que nos surpreende, uma Bíblia onde você vê Pedro chegando na porta de um templo. O camarada só quer uma esmola, e ele fala: olha, esmola eu não tenho, dinheiro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, nem você está pedindo, mas eu vou fazer por você, levanta aí, anda. Você vê na Bíblia quando chega Elias na casa daquela viúva, a última comida que ela tinha: faz e me dá que eu vou comer. Compreensível? É diferente quando você vê José. Pega minha taça de prata, e naquele saco de alimentação daquele garoto que é o caçulinha, o mais ingênuo do grupo dos irmãos, põe ali dentro, e a hora que ele virar a esquina, manda o batalhão inteiro ir lá e prenda ele. Situações diferentes na Bíblia, né? Como Daniel, podia ter fechado a janela, mas não, ele abre ainda mais a janela e diz: eu vou orar para todo mundo ver, mesmo que isso custe o hálito dos leões bem pertinho de mim. E o que falar de Jesus, que na sua maneira diferente de ensinar, fazia coisas diferentes, né? Como curar alguém, dizer assim: olha, você está curado, mas não fala para ninguém, não deixa ninguém saber. Isso é ilógico. Ou na situação daquela gentia, é uma história chocante da Bíblia, quando ela pede a cura, e Jesus diz: olha, eu não posso tirar a comida da mesa do meu povo e dar para os cachorros comerem, cachorrinhos. O que Jesus estava dizendo para aquela mulher? Mas ela não se intimida: Senhor, deixa cair só as migalhinhas que está bom demais. E aí Jesus diz o quê? Ela tem fé maior do que todo o nosso povo. Jovens, eu queria hoje discutir com você um pouquinho nessa mensagem pré-Santa Ceia, essa maneira contrastante de Deus agir. Você viu comigo várias noites, vários milagres. Amanhã é o clímax de todos eles. Só que entenda, mais do que nunca eu vejo um Jesus completamente revolucionário, um Jesus completamente inadequado aos moldes daquela época, só que ele mostra toda uma reflexão diferente do que o povo pensava. E esse é um Jesus incrível quando eu digo: faça uma revolução do bem, porque é um Jesus que quebra todos os paradigmas. Deixa eu falar para você 3 selfies rápidos. O primeiro selfie, quem nós somos. O segundo selfie, quem é Deus. E o terceiro selfie, o que isso importa. Primeiro selfie: ser humano, mundo, planeta.
Nós podemos estar arrumados de gravata, Bíblia embaixo do braço, sexta-feira à noite, num ambiente agradável, mas eu quero dizer para você a verdade máxima que está na Bíblia: nós não valemos nada, somos pecadores. Primeiro selfie dessa contradição, dessa revolução bíblica de um Jesus que desmascara quem nós somos, a maior evidência disso está numa história bíblica, você conhece, está lá, em Marcos 11, Jesus passa em Jerusalém, ele passa do lado de uma figueira. Você nunca viu uma figueira? Está vendo agora aqui? Figueira linda, cheia de flores, e ali ele olha, os discípulos estão com fome, e figueira com muitas folhas significava figueira com muita fruta, e eles vão felizes na vida no meio daquela figueira e encontram fruta, sim ou não? Nenhuma. Aí Jesus só dá uma olhada naquela figueira, eles viram a esquina e momentos depois, quando passam de volta naquela mesma área, o que aconteceu com a figueira? Ela secou, ela acabou. Alguns ecologistas acham esse texto meio estranho, né? Jesus matou a figueira. Eu gosto da interpretação de um dos livros teológicos que eu li, de um dos teólogos do mundo cristão, dizendo: Jesus não matou aquela figueira, Jesus só deu para aquela figueira um funeral justo, porque ela parecia o que ela não era. É um honesto adúltero com a mulher do outro. Nós somos essa contradição pura. O problema não era a figueira não ter frutos, o problema era a figueira parecer que tinha folha demais. O problema da figueira era parecer o que não era. Já teve a sensação de você viver essa casca humana, onde a gente parece o que não é? Uma vez eu tive uma experiência muito forte. Casei com minha esposa e nós dois somos músicos. Eu e ela tocamos piano, eu violino, minha esposa clarinete. Nós nos conhecemos no mundo da música. De maneira que quando a gente casou, foi comprar cama, sofá e um piano. Agora a Thalissa nasceu 7 anos atrás. E aí a gente ia para uma casa menor, na Novo Tempo, enfim. Situações nos obrigaram a vender o nosso piano. Era um piano lindo que compramos quando casamos. Cuidamos daquele piano como se fosse filho. E agora eu ia vender meu piano. Descobri que entre os músicos adventistas, talvez um dos mais conhecidos estava procurando um piano. Um amigo meu, que hoje voltou para o Arautos do Rei, diretor musical do quarteto, que é o Jader Santos. Eu morava ali próximo a Jacareí, ele na época estava ainda no IAP. Eu falei: Jader, estou vendendo um piano Essenfelder, preto, lindo, você quer? Ele: ô Daílson, você deve ter cuidado muito, não tem criança? Eu falei: sim, está em perfeito estado, você vai gostar. Preço de mercado, R$9.000. E eu falei para o Jader: cara, para você, R$6.000 resolve tudo. Não anuncia para mais ninguém que eu vou mandar um camarada aí na tua casa, só olhar o estado e já começar a embalar o piano para mandar para cá. Foi uma venda rápida. Eu esperei aquela tarde chegar um técnico, um senhor de idade. Chegou, semblante simples, mas uma maletinha. Olhou para o piano e falou assim: bonito piano, pastor. Eu falei: sim, é o nosso xodó. Aí ele tirou da bolsa um martelinho de plástico, de borracha, e começou a dar umas marteladinhas no piano. Eu olhei para minha esposa e falei: olha, quem entende é brincadeira, né? Ele começou a dar uma marteladinha, outra marteladinha, outra marteladinha. Ele ficou ali alguns minutos. Eu achei estranho, porque eu achei que ia ser pouco tempo, mas de repente ele ficou pelo menos uns 5 minutos batendo na madeira. Eu fui ficando constrangido, e depois que ele bateu naquele piano, uns 5, 6 minutos, ele se levantou e falou assim: pastor, quanto é que você está anunciando esse piano para o Jader mesmo? Eu falei assim: olha, no mercado você sabe que um Essenfelder preto desse, lindo, custa R$9.000 ou mais, eu estou pedindo 6.000. Aí ele coçou a cabeça e falou assim: pastor, eu tenho uma oferta para você. Eu falei: uau, que vendedor, né? Que técnico diferente. Por quê? Não, eu tenho uma outra oferta para você nesse piano. Eu cochichei para minha esposa: olha, eu vou ser justo com o Jader, mas se ele oferecer 15.000, tá levando. Daí ele falou assim: pastor, sabe quanto eu te ofereço nesse piano? Eu falei: sim, pois não. Eu te dou R$900 no piano. A minha reação foi a tua. Eu segurei o riso e falei: você está brincando, eu tenho por 6.000. Não, pastor, o senhor não vai vender esse piano por 6.000. Eu falei: por que não? O senhor não tem mais piano. Eu falei: como assim? Ele falou: eu lhe dou R$900, porque é o preço que ainda estou dando muito, só pela parte de metal do piano, acordoamento e uma estrutura metálica desse piano, porque o resto você não tem mais. Eu falei: que isso? Olha, eu estou vendo aqui. Ele falou: pastor, esse seu piano está completamente devorado de cupins. Eu falei: mas como? Eu nunca vi nada.
Eu não sabia que nos pianos de armário, aqueles verticais, tem uma proteção embaixo, que ele puxou embaixo um tecido, e quando ele rasgou aquele tecido, meus jovens, caiu toneladas de fuligem de madeira no chão da sala. E ele falou: pastor, esse teu piano tem buracos e crateras que não salva mais nada. Eu falei: mas é tanto buraco assim? Ele falou: cabe a fama inteira dentro de um buraco do piano. E ele me mostrou. Jovens, eu nunca imaginei que dentro de uma madeira tão linda de piano ela pode ficar oca. Ele falou assim: mas dia ou menos dia, pastor, esse teu piano iria dissolver literalmente, porque ele está bonito por fora, mas por dentro não tem mais nada. Jovens, de uma maneira moderna eu entendi um pouquinho a situação da figueira. Você pode aparentar, mas você não é. Nós podemos mostrar, mas nós não somos na essência. Ser humano tem lutas absurdas, e desde o Éden a nossa natureza é caída. A nossa natureza é perversa. Nós somos grandes honestos devolvendo o dinheiro de um lanche, mas somos adúlteros com a mulher de outra pessoa. Essa é a essência humana, que talvez não seja o teu pecado, mas você conhece o teu pecado. E o pior que acontece é isso desde pequeno, desde criança. Me lembro ano passado, Dia dos Pais, minha filhinha na época com 5 para 6 anos, vem me dar um beijo no meu pescoço e fala: papai, feliz Dia dos Pais. Eu falo: ô filha, que delícia. Está aqui teu presente. Me dá uma caixinha que parece uma caixa de gravata. Filha, você ama o papai? Papai, você é o melhor pai do mundo. Eu falei: é mesmo, é o meu presente para você, papai. Comprei com amor e carinho. Quando eu rasguei o presente, ali estava uma Barbie. Eu falei: filha, é para mim? Ah, é para você, papai, porque eu te amo. Eu falei: desde pequena já é mercenária. E eu me lembro quando eu era criança e dava para o meu pai carrinho de ferro, que era o presente que eu dava para ele. Nós somos assim desde que nascemos. A natureza humana ela é interesseira. Nós não valemos. Não adianta. Podemos nos iludir, mas a gente vê cada vez mais no espelho da lei, da Bíblia, da verdade, o quão nós somos de papelão e cartolina. Ser humano tem grandes defeitos. Tanto é que a história conta que um dia Lutero estava pregando numa das igrejas, período reformista, e ele foi procurado por um sapateiro recém-convertido, e ele perguntou para Martinho Lutero: por favor, me dá a receita do sucesso, como é que eu vou ser o melhor sapateiro cristão aqui nessa cidade, agora que eu me converti? A história conta que Lutero respondeu para ele: se você quer ser um sapateiro cristão, honesto, duas coisas, para ser bem sucedido: faça o melhor sapato que existe e venda por um preço justo. Nunca foi tão resumida a lei do mercado correto da humanidade. Faça o melhor produto e venda por um preço honesto. Pronto. E isso é tão difícil no mundo que vivemos, muito mais no Brasil que estamos nesse exato momento. Primeiro selfie, ser humano não presta. Mas meus queridos, daí vem o segundo selfie. Segundo selfie, olhamos para o céu, para a Bíblia, e vemos um Deus que desconstrói a mente humana, faz a disruptura da lei de causa e efeito, e Ele muda tudo, porque aí Jesus chega e nos mostra algumas coisas extraordinárias, como quando Cristo contou em Lucas 14 uma parábola que você conhece. Um homem tinha amigos, um homem tinha dinheiro, o homem mais rico de Belém, de todo o estado do Pará, era um homem cheio de condições, e um dia tudo que ele quer fazer uma festa, só uma festa. Só que alguma coisa dá errado, né? Que aquele homem ele quer que todo mundo venha junto com ele na festa, e não vem. O que acontece? As pessoas não vêm. Algum dá uma desculpa, o outro dá outra desculpa, e outro dá outra desculpa, e de repente as pessoas não vêm mais na festa. Por que isso? Aquele homem em pânico fala assim: olha, então agora eu não quero mais ninguém que eu convidei para minha festa, porque alguns tinham que trocar, alguns tinham que mexer no Facebook, alguns tinham que atualizar suas páginas, alguns tinham que alterar algumas coisas, e todo mundo tem uma desculpa para aquela festa, e o incrível é que naquela festa ia ser o melhor banquete de toda a cidade. O homem reservou o melhor lugar da festa. Acho que deu um probleminha no meu computador. Você passa para a minha próxima aí, por favor. Deu alguma coisinha que não está passando. E simplesmente quando ele coloca aquela mesa com pratos, porcelanas e pratarias, as pessoas não vão, e ele faz o quê? Chama aqueles que não prestam. Então agora você vai chamar
os assaltantes, você vai chamar aquelas pessoas debaixo da ponte, você vai chamar aqueles que não valem nada, porque sim, eu quero que agora venha para a minha festa aqueles irrelevantes da cidade. E é interessante porque nessa festa você vê mendigo usando guardanapo de linho, você vê assaltante usando pratarias, você vê gente doente usando copo de cristal. E aí você percebe mais do que nunca como essa maneira de Deus reescrever a história acontece nessa parábola. Por quê? Porque, querido jovem, nós não prestamos, mas Deus presta. E Deus presta de uma maneira que Ele reconstrói a vida usando uma expressão chamada perdão. Você já pensou o que é o perdão? O perdão não é fácil para a nossa natureza. O perdão não é simples para a nossa natureza. Pelo contrário, perdão para a gente não faz parte da nossa vida. E aí eu aprendi com a minha filha uma história no ano passado. Eu trabalho em São Paulo, vocês sabem, eu não moro em São Paulo, mas eu vou 3, 4 vezes por semana a São Paulo. E eu chego em São Paulo e aquele trânsito horrível, às vezes a gente vai lá e a gente em casa somos de uma personalidade muito firme. Eu sou sanguíneo, eu sou impaciente, eu sou para ontem e resolvi casar com uma lemoa que ao mesmo tempo é colérica, é braba, é aquela figura que sabe o que quer. Então imagine, eu com a minha esposa Ellen, quando casamos, nasceu o quê? Nasceu uma filha que na verdade a gente sempre diz por aí que ela é a nitroglicerina com a pólvora ácido sulfúrico desfilando de Frozen pelo mundo. É a minha filha. Me lembro até hoje que eu estava com a minha filhota, no perdão ali, a gente fez um pacto, pai, filho e esposa. Olha, não importa o tempo que for passar, eu quero ensinar minha filha com agora 6 anos e meio ano passado. A primeira pessoa que ficar muito nervosa em casa, vai ter que ouvir dos outros o castigo e o que eles quiser fazer. E a gente lá em casa, todo mundo se controlando, e agora ninguém pode explodir, ninguém pode ficar bravo. Me lembro até hoje que 2 dias depois que a gente fez esse pacto, estávamos em São Paulo, os 3 no carro. Você não sabe o que é a Marginal Tietê às 6 horas da tarde. Você faz 200 metros em 2 horas e meia. Qualquer um perde a cabeça. Eu estava com a minha esposa, Thalissa. Eu não lembro o que aconteceu de detalhes no trânsito, mas alguma coisa aconteceu. Eu não fiquei nervoso demais, não falei palavrão, mas eu me lembro que eu bati na direção e falei assim: não acredito. Nessa hora os olhares azuis da minha esposa me voltaram. Ela falou assim: amor, a promessa. Eu me lembrei e eu falei: Senhor, que ela esteja dormindo. Olhei pelo retrovisor que refletiu na hora a imagem da minha filha, e ela com 6 aninhos e meio de idade, pelo retrovisor só fez assim para mim. Eu falei: filha, você pegou o papai. Papai, você foi o primeiro. Daquela hora que você, pai, líder, chefe, dono da casa, homem do lar, tem que descer do salto e dizer: filhinha, você ganhou do papai. E agora você faz o castigo que você quiser para o papai e peça o que você quiser. Naquele momento minha esposa segurava o riso e eu só elevei uma prece a Jesus, dizendo assim: meu Deus, que o pedido seja baratinho, por favor. Meus jovens, naquela hora uma criança de 6 anos e meio, ela tinha a chance de fazer tudo o que ela quisesse. Ela olhou para um canto, ela olhou para o vidro, voltou para cá, e quando ela voltou, falou assim, 2 segundos: papai, quer saber? Ah, papai, para você é só um beijo e um abraço. Sabe o que eu percebi naquela hora? Meus queridos amigos, criança vai para o céu porque criança não guarda rancor. Criança vai para o céu porque criança perdoa fácil. Sabe qual a maior dificuldade do ser humano? Perdoar. A gente tinha que aprender com criança que a gente é muito mais feliz quando se liberta desses fantasmas que nos estrangulam, de coisas que a gente lembra. Ali eu falei: Ellen, como pode uma criança que pode naquela hora viver a vingança humana? Não, papai, para você é um beijo e um abraço. E eu te pergunto, você está pronto para nessa mesa, antes de pedir esse perdão que Cristo, junto viver o perdão para o teu próximo? Nós não valemos, mas Deus vale, e Deus vale de maneira incrível, amém? Tanto é que Ele contou uma história absurda em Mateus 18, o homem que devia 10.000 talentos, e o outro lá que devia somente 100 denários, e você conhece a história, porque de repente um homem que tem uma dívida
muito grande é perdoado e não perdoa um outro que deve pouco. O que é 10 mil talentos, pastor? O que é 100 denários? Um talento pelo salário mínimo, o trabalho de 20 anos. O camarada devia, na média de salário mínimo, 200 mil anos de trabalho para o chefe, para o rei, para o imperador. Ele foi perdoado de uma dívida de 200 mil anos, e aí ele encontra um camarada que deve para ele 100 denários. 100 denários, 4 meses de trabalho. Ele não perdoa 4 meses de trabalho, depois de ter sido perdoado 200 mil anos trabalhando. Vamos ser mais realistas ainda, vou usar como parâmetro o salário mínimo de R$800, é mais do que isso. O homem não perdoou uma dívida de não mais do que 3 a 4 mil reais. E sabe quanto ele foi perdoado? 2 bilhões de reais. Aí você entende por que Jesus contou essa parábola. E eu quero lembrar você numa mesa de Santa Ceia, que Jesus já perdoou os nossos bilhões. Todos nós engravatados, pastores, teologandos ou amigos que pela primeira vez estão vindo a essa igreja, todos nós já fizemos o galo cantar 3 vezes. Todos nós já erramos feio. Nosso selfie mostra que a gente não vale, mas surge um Deus que diz: eu perdoo, eu esqueço, eu zero, eu deleto. Isso é incrível, jovens. Não é para menos que você vê lá em Isaías 53, quando Jesus diz: eu assumo o pecado, eu assumo a iniquidade, eu me torno a iniquidade, eu sinto esse pecado, para poder dizer para aquele povo na Faama: vocês podem ser completamente perdoados de qualquer erro. Santa Ceia é um momento que vivemos para refletir até que ponto estamos vivendo o perdão. Nós não prestamos, mas Deus presta. Jesus foi para a cruz, para que nós pudéssemos numa Santa Ceia nos lembrar do básico do plano da redenção. Os nossos bilhões já foram perdoados, amém? Amém. E o terceiro e último selfie: nós não valemos, Deus vale. E o que isso importa para a gente? Querida igreja, nem tudo vai dar certo, e muitas vezes nossos sonhos se dissolvem, se diluem, se destroem. Nem sempre as coisas vão dar certo. E você percebe que temos esperança e graça, mas choramos e nos machucamos. E quando eu penso na maneira como Deus escreve a palavra sagrada, numa disruptura através do perdão e da graça, eu não consigo escapar de uma história com a qual eu termino. Um homem que era correto, um homem que tinha tudo, um homem que era um exemplo, um homem chamado Jó. O que Jó tem a ver com uma Santa Ceia? Você já vai entender. Atualizando em dias de hoje, um empresário acorda de manhã, dizimista, trabalha na igreja, ama essa igreja, talvez líder missionário, um exemplo. Quantos pastores, quantos líderes frequentando sua casa e vendo aquele homem, é um homem que a igreja pode contar. Ou pensa num homem que é um exemplo. Um dia ele acorda de manhã e entra no site olhando sua conta bancária e acontece o que ali? 0. 5.000 ovelhas, acaba tudo. 1.000 camelos desaparecem. 500 juntas de boi, tudo morre. Tudo é roubado. Tudo desaparece. Do dia para a noite, um empresário que tem 9 dígitos na conta não tem nada. Como se não bastasse, 10 filhos. Naquele mesmo dia, vão para um shopping, o shopping cai, demole o shopping, derruba o telhado, morre todos eles ao mesmo tempo. E de repente, como se não bastasse, antes de dormir ele começa a sentir uma dor no corpo que torna ele completamente dolorido, machucado. A história de Jó para mim é uma história incrível na Bíblia, porque ela está ali mostrando para nós que a gente vai viver maus pedaços, sim senhor. Tudo deu errado para ele. E aí, querida igreja, eu admiro como Deus age, sabe por quê? Porque Jó é um livro que podia nem estar na Bíblia, porque eu gosto de ler Salmos, mas quando eu leio Jó, eu vejo que Jó tem os seus 37 capítulos, onde Jó pergunta, os amigos perguntam, e todo mundo quer entender o que aconteceu, porque na mente humana, quando a gente sofre, é porque a gente pisou na bola com Deus. E o livro de Jó está na Bíblia para dizer para a gente que às vezes a coisa é muito maior do que apenas lei de causa e efeito.
Deus responde a Jó. Depois você lê no versículo 38 em diante. Eu sou apaixonado pelo livro de Jó. É o último trimestre da lição da Escola Sabatina desse ano. Porque depois que Jó chora, os amigos não entendem, a esposa acusa, e Jó não compreende essa maluquice que ele está passando. Finalmente Deus fala. E aí, meus jovens, quando Deus fala, sabe o que ele responde para Jó? Nada. Todas as perguntas que Jó faz nos 37 capítulos anteriores, nos últimos 3 capítulos, quando é o discurso de Deus, Deus aparece, Deus fala, mas Deus não responde. Jó quer entender por que ele está sofrendo, e Deus responde: Jó, você entende como é que funciona um crocodilo? Você esculpiu a pele de um hipopótamo? Jó, você sabe quantas estrelas tem no universo? Você sabe como sustentar todas as galáxias no teu dedo mindinho? É incrível, porque Jó espera respostas de Deus, e quando Deus chega, Deus dá um chega para lá em Jó, dizendo assim: Jó, você quer entender o dicionário enquanto você nem sabe o abecedário? Você quer ir para a lua numa pipa? Jó, você quer morar num carro alegórico? Jó, você não está entendendo, a tua mente é muito pequena para você compreender as grandes coisas do universo. Então, Jó, acredita na graça, acredita na onipotência. E acaba assim o discurso de Deus. Eu já li várias vezes tentando ver se em algum versículo ele dá alguma nuance para Jó, que tudo não passava de uma luta entre bem e o mal, de todo o universo vendo o diabo e Deus com Jó. Não, Jó não ficou sabendo disso não. Aí eu quero que você leia comigo o último versículo antes da gente passar para os emblemas. Jó capítulo 42, versículo 5. Selfie 1, nós não prestamos. Selfie 2, Deus presta. Selfie 3, olha o que acontece. Um dos versículos mais lindos da Bíblia está em Jó capítulo 42, versículo 5, quando ele diz o quê? Meu Deus, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O livro de Jó é um livro para a gente se lembrar numa Santa Ceia. Sabe por quê? Aqui tem perdão, aqui tem graça, aqui tem restauração, aqui tem uma criança dizendo para você é um beijo e um abraço, teus 2 bilhões estão perdoados. Mas é importante que você lembre que mesmo numa Santa Ceia, estamos ainda no mundo de pecado. Isso aqui lava a nossa alma, nos garante a certeza de uma consciência tranquila, nos mostra uma luz no fim do túnel, mas ao mesmo tempo estamos nessa terra. Dias depois, Jó recebe tudo em dobro. Depois você lê com calma o último capítulo do livro de Jó, é fascinante. Tinha 5.000 ovelhas, agora tem 10.000. Tinha 1.000 camelos, agora tem 2.000. Tinha 500 juntas de boi, agora tem 1.000 juntas de boi. Jó, de 9 dígitos, passa a ter 18 dígitos na sua conta bancária. Uau, pastor! Eu não vou entrar no mérito da questão dessa prosperidade de Jó. E aqui eu peço permissão a todos os professores e doutores, porque eu não vou fazer uma interpretação literal bíblica, é uma imaginação pessoal minha que me conforta e me dá uma paz de espírito que só Deus sabe. Você já percebeu na Bíblia que Deus deu tudo em dobro para Jó? Menos uma coisa: todos os animais vieram dobrados, todo o seu patrimônio foi dobrado. Mas a Bíblia termina dizendo que Jó voltou a ter 7 filhos e 3 filhas. Me conforta pensar que algumas coisas só vão ser perfeitas quando Jesus voltar. Deus não deu o dobro de filhos para Jó, porque eu e você acreditamos na ressurreição daqueles que descansam no Senhor. Tudo indica que Jó era um bom cristão e era um bom pai de filhos cristãos. E eu fico imaginando um dia quando só lá no céu Jó vai ter os 20 filhos juntos de novo. Querido aluno, querido amigo, algumas coisas só vão ser perfeitas e plenas na eternidade.
Por isso que uma santa ceia tem essas duas dimensões. Deus com mãos crucificadas, dando um chega para lá nas trevas, apontando a volta de Jesus. A igreja adventista não celebra uma santa ceia pensando apenas no passado. O passado do Calvário nos projeta o futuro da escatologia de Cristo na pequena nuvem no céu. E ao você participar agora desses emblemas, entenda que uma vez perdoados, agora impacientes para a volta de Cristo. Porque Jesus volta, e Jesus volta logo. E meus amigos, quando Jesus voltar vai ser pleno. Para Jó, seus 20 filhos, para vocês, seus sonhos realizados, para mim, todos os ideais consumados, e nesse momento vivermos não mais uma santa ceia, mas a realização plena dos sonhos eternos de Deus. E ao participarmos desses emblemas, lembra do que a senhora White nos fala? Nada é mais importante, mais invencível que quem sente não ser nada e confia no Salvador. Deus enviaria todos os anjos do céu em auxílio para que não fosse vencida. Mensagens aos Jovens, página 94. Nós vamos participar de uma santa ceia porque não prestamos. Vamos participar de uma santa ceia porque Deus presta. Vamos participar de uma santa ceia porque o Jesus que morreu é o Jesus que vai voltar. Que nesses emblemas você entenda tudo isso e sinta paz no seu coração, perdão na alma e a esperança na vida. Que Deus nos abençoe. Amém.